Olá! Animado com as nossas aulas? Como estão as leituras? Não se esqueçam que nosso contato pelas videoaulas são importantes, mas é fundamental o aprofundamento do conhecimento com a leitura do texto base e dos complementares. Então, não deixe de visualizá-los. Na aula de hoje, continuaremos ainda tratando um pouquinho mais da ação popular. Daremos início pelas suas regras de competência, já que já vimos as suas hipóteses de cabimento, a legitimidade ativa e passiva, e agora vamos à competência. O artigo 5º da referida lei define a competência para ajuizar a ação popular, alegando que dependerá da origem do ato impugnado, de acordo com a organização judiciária de cada Estado, for para as causas de interesse da União, ao Distrito Federal, ao Estado e ao município. Portanto, a competência em sede de ação popular será fixada pela lei da organização judiciária de cada Estado ou do Distrito Federal e deverá levar em conta a origem do ato impugnado e o interesse do ente envolvido, que sofreu, obviamente, a lesão. A referida lei, no artigo 5º, parágrafo 10º, para devidos fins de competência ainda, acabou equiparando atos da União, do Distrito Federal, do Estado e dos municípios, atos das pessoas criadas ou mantidas por estas pessoas jurídicas de direito público, bem como os atos das sociedades de que elas sejam acionistas e os das pessoas ou entidades por elas subvencionadas, ou até mesmo em relação às quais tem um interesse patrimonial. Também estabeleceu hipótese de alteração de competência nas seguintes situações: quando o pleito interessar simultaneamente à União e a qualquer outra pessoa ou entidade, será competente o juiz das causas da União, se houver, quando interessar simultaneamente, ao Estado e ao município, e aí será competente o juiz das causas do Estado, se houver. Já o parágrafo 3º do artigo 5º prevê que a propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações que forem posteriormente intentadas contra as mesmas partes sob os mesmos fundamentos. Por fim, ainda é importante esclarecer que a ação popular será proposta sempre no primeiro grau de jurisdição, lá na vara civil, independentemente de a autoridade que produziu o ato ter ou não ter foro privilegiado, e até mesmo contra ato do presidente da República e de ministros do Supremo Tribunal Federal e de tribunais superiores. Mas, claro, como tudo, há uma exceção. E essa exceção vai existir no caso da ação popular proposta contra a União e Estados, em que estes adotem posições antagônicas. Aí sim, o julgamento caberá ao Supremo Tribunal Federal. Portanto, não esqueçam, será sempre na primeira jurisdição. A ação popular será proposta sempre no primeiro grau de jurisdição, independentemente de a autoridade que produziu o ato ter foro privilegiado, até mesmo contra o ato do presidente da República e dos ministros do Supremo Tribunal Federal e de tribunais superiores. Há, contudo, uma exceção. No caso de ações populares propostas contra a União e o Estado, em que estes adotam posições antagônicas, aí sim o julgamento caberá ao Supremo Tribunal Federal. Você deve estar se perguntando como é que funciona a ação popular na prática. Bom, a primeira ideia que eu preciso ter é se essa ação está dentro do seu prazo prescricional. Lembra do que é prescrição? Pois bem, o artigo 21 da Lei da Ação Popular estabelece um prazo de 5 anos para contar a prescrição. Mas eu conto essa prescrição a partir de quando? A regra é bastante clara nesse sentido. Eu vou começar a contagem a partir, obviamente, da realização daquele ato que eu estou impugnando e que está, de alguma forma, causando lesão ao patrimônio público. Então, se eu estiver dentro desse prazo, eu praticamente posso ingressar com a minha ação popular sem nenhum problema. Já o artigo 7º da lei vai me trazer uma ressalva. Ele vai me dizer que eu tenho que ajuizar essa ação por um procedimento ordinário. Você lembra o que é o procedimento ordinário? Dentro de um processo do conhecimento
livro do Código de Processo Civil, eu tenho dois procedimentos. Eu tenho o procedimento ordinário e eu tenho o procedimento sumário. Se ele deve seguir o procedimento ordinário, você também deve lembrar que, obviamente, essa petição inicial deve atender os requisitos dos artigos 282 e 283 do Código de Processo Civil. Desta forma, o juiz, quando receber a minha ação popular, além da análise dos requisitos da petição inicial, vai determinar no seu despacho inaugural que, além da citação dos réus ali elencados, também deve determinar a intimação do Ministério Público, podendo ainda requisitar às entidades indicadas na petição inicial os documentos que o autor lhe solicitou e que eventualmente foram recusados numa fase absolutamente extrajudicial, sob o argumento, por exemplo, de um sigilo. Já o poder público e o agente serão citados pessoalmente. Os beneficiários desta demanda poderão ainda ser citados por edital. Entretanto, tratando-se de beneficiário individualizado, portanto eu sei exatamente quem é evidente que este vai ter que ser citado pessoalmente. Vale a pena conferir ainda a previsão dos incisos 2º e 3º do parágrafo 2º do artigo 7º dessa lei. Inciso 2º. Quando o autor o preferir, a citação dos beneficiários far-se-á por edital, com o prazo de 30 dias, afixado na sede do juízo e publicado 3 vezes no Jornal Oficial do Distrito Federal ou da capital do Estado ou território em que seja ajuizada a ação. A publicação ainda será gratuita e deverá iniciar-se no máximo em 3 dias após a entrega na repartição competente, sob protocolo de uma via autenticada do mandado. O inciso 3º vai dizer o seguinte: qualquer pessoa beneficiada ou responsável pelo ato impugnado, cuja existência ou identidade se torne conhecida no curso do processo e antes de proferida a sentença final de primeira instância, esta deverá ser citada para a integração do contraditório, sendo-lhe restituído o prazo para contestação e produção de provas, salvo quando o beneficiário, se a citação se houver feito na forma do inciso anterior. É evidente que, se eu não conhecia e passo a conhecer depois do processo, eu preciso garantir o contraditório sob pena de todo o meu processo se tornar nulo no seu final. Portanto, o poder público, uma vez devidamente citado, poderá impugnar a ação popular, pleiteando, obviamente, a sua improcedência ou concordar com os pedidos formulados pelo autor. Poderá ainda, inclusive, mudar o seu posicionamento no transcorrer do processo, até mesmo em segunda instância, já numa fase recursal. Não cabe, todavia, a propositura de reconvenção, uma vez que o cidadão, substituto processual que é, não tem legitimidade para ser réu nesta ação. O prazo de citação, é importante mencionar, é de 20 dias, um prazo bastante estranho para os procedimentos que nós já estamos acostumados. E ainda o juiz tem a faculdade de prorrogar por mais 20 dias no caso de dificuldade de defesa, por exemplo. Contudo, o juiz não poderá prorrogá-lo de ofício, devendo haver pedido expresso das partes. Terminada, então, a instrução probatória, na qual se admite qualquer tipo de prova, desde que, obviamente, legal, o juiz deverá prolatar a sua sentença. E isso deve ocorrer num prazo exíguo de 15 dias, sob pena de ter que justificar o atraso nos próprios autos. Agora, se a ação for julgada procedente, haverá condenação de todos os réus nas verbas de sucumbência, inclusive pagamento de honorários advocatícios. Agora, no caso de improcedência, entretanto, não haverá condenação nem em custas, nem nos demais ônus da sucumbência, a não ser que fique provada que o autor desta ação popular agiu de má fé, hipótese, e aí sim, em que ele será condenado ao pagamento do décuplo das custas. Por fim, a relação à coisa julgada são aplicadas as regras gerais do sistema processual, ou seja, na hipótese de extinção sem resolução do mérito, ocorrência de simples coisa julgada formal,
permite-se nova propositura da ação. Agora, no caso de sentença de mérito, dá-se a coisa julgada material. Portanto, torna a coisa imutável. Contudo, ainda é importante destacar que o artigo 18 da Lei da Ação Popular permite, como uma exceção à regra, a propositura de uma nova ação, caso a improcedência tenha sido fundada em uma insuficiência de provas. A Lei da Ação Popular estabelece em seu artigo 21 que o prazo prescricional para a propositura da demanda é de 5 anos, contados da realização do ato impugnado. Para facilitar um pouco a elucidação de tudo isso, eu vou trazer aqui um caso prático. É um caso de uma ação popular que foi julgada pelo Superior Tribunal de Justiça, que tinha como objetivo o reconhecimento da nulidade das contratações realizadas em razão da falta de prévia licitação de 4 contratos firmados no ano de 2009 entre o SEBRAE e algumas empresas que estão recorrendo junto ao Superior Tribunal de Justiça. Tais contratos tinham por objeto a prestação de serviços de horas técnicas e instrutória para o empreendedor do meio rural em diferentes municípios do estado de Santa Catarina, e não obstante excedido o limite de R$ 16.000 previsto no artigo 6º, inciso 2º, a linha A da Resolução CDN número 39 de 98, que dispensava a licitação para compras e serviços abaixo desse valor. Muito embora o Tribunal de Santa Catarina tenha entendido que houve de fato a contratação de forma fragmentada para a prestação dos mesmos serviços, uma vez que excedido o limite estabelecido nos regulamentos das entidades de serviços sociais autônomos, o que se traduz nesse caso é uma conduta ilegal passível de ser alvejada por ação popular, não acha? Veja só, o referido tribunal entendeu também que, no entanto, muito embora comprovada a efetiva prestação desses serviços, sem qualquer indício de superfaturamento, a pretensão da ação popular não pode prosperar, porque o descumprimento da lei ou do regulamento não dispensa a demonstração da lesividade dos atos impugnados. Concorda com o Tribunal de Santa Catarina? Fato este que objetivou a interposição desse recurso especial sobre a alegação de que para a condenação na ação popular não se faz necessária a comprovação de lesão ao patrimônio público em seu sentido econômico, sendo admissível, portanto, o seu ingresso apenas quando houver lesividade à moralidade administrativa, como ocorre na hipótese deste processo. O ministro Mauro Campbell Marx, em sede de decisão monocrática, ao julgar o recurso especial, entendeu que é de se assentar que o prejuízo ao erário, na espécie, fracionamento de objeto licitado com ilegalidade da dispensa de procedimento licitatório, que geraria a lesividade apta a ensejar a nulidade e, portanto, o ressarcimento ao erário, é in rep ipsa, na medida em que o poder público deixa de, por condutas de administradores, contratar a melhor proposta. No caso, em razão do fracionamento e consequente não realização de licitação, não houve verdadeiro direcionamento da contratação. Mas é evidente ainda que, segundo as regras ordinárias de experiências, ainda mais levadas em conta por se tratar de espécie de administradores públicos, o direcionamento de licitações, como aconteceu nesse caso, por meio do fracionamento do objeto e dispensa indevida do procedimento de seleção, conforme reconhecido inclusive lá pelo Tribunal de Origem, levará à contratação de propostas eventualmente superfaturadas, salvo nos casos em que não existem outras partes capazes de oferecerem os mesmos produtos ou até mesmo serviços. Não fosse isso bastante, toda a sistemática legal colocada na Lei 8.666 de 1993 e no Decreto-Lei 2.300 de 86, baseia-se na presunção de que a obediência aos seus ditames garantirá a escolha da melhor proposta em ambiente de igualdade de condições. Desta forma, milita em favor da necessidade de procedimento licitatório precedente à contratação a presunção de que, na sua ausência,
a proposta contratada não será economicamente mais viável e menos dispendiosa, daí porque o prejuízo ao erário é notório. É importante ainda ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça perfilha a orientação de que a ação popular é cabível para a proteção da moralidade administrativa, ainda que inexista o dano material ao patrimônio público. Para a condenação na ação popular, não se faz necessária a comprovação de lesão ao patrimônio público, em seu sentido econômico, sendo admissível o ingresso da ação popular, mesmo quando houver lesividade à moralidade administrativa. Portanto, é perfeitamente possível ajuizar a ação popular apenas com fundamento de proteger a moralidade administrativa, forma preventiva do dano, ainda que inexista o dano material ao patrimônio público. Isto porque a lesão pode ser tanto efetiva quanto legalmente presumida. A Lei 8.666 de 1993, além de obrigatória em todo o território nacional, dispõe em seu artigo 3º que a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação a instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Espero que tenha gostado desse caso prático, porque na próxima aula ingressaremos no mundo do mandado de segurança. Te encontro lá. Até a próxima.